Olá pessoal, desculpa o atraso na postagem dessa segunda aula sobre transformações diagonalizáveis. De fato, essa aula vai ser bem curta, a gente vai terminar o assunto de transformações diagonalizáveis. Eu vou dar um teorema para a gente entender quando que uma transformação linear será diagonalizável. E aí eu vou dar dois exemplos de aplicação para esse teorema, certo? Muito bem, deixa eu colocar aqui em modo tela cheia. Bom, o teorema é o seguinte, ele caracteriza quando que uma transformação linear é diagonalizável. Lembrando que uma transformação linear é diagonalizável, a definição é se existe uma base para o seu espaço vetorial V, formada por autovetores da sua transformação. Neste caso, a representação da matriz da transformação linear nesta base vai ser uma matriz diagonal formada pelos autovalores da sua transformação, né? A questão que a gente quer entender aqui é quando que uma transformação linear será diagonalizável. Então, o teorema aqui diz o seguinte: como sempre, a gente está assumindo que o nosso espaço vetorial, os escalares são números reais, né? Então, a caracterização é a seguinte, né? Uma transformação linear é diagonalizável se e somente se o polinômio característico de t tem todas as suas raízes reais e a multiplicidade algébrica de cada autovalor é igual à dimensão do espaço vetorial formado pelos autovetores associados a esse autovalor, que a gente chamou de V lambda, né? Esse V bold aqui, né? Negrito, né? V negrito lambda. Muito bem, esse teorema a gente já viu algum exemplo de onde isso falha, né? Por exemplo, vimos um exemplo onde o polinômio característico não tinha raízes reais, né? Tinha raízes complexas. Então nem sempre um polinômio característico vai ter raízes reais. Mas precisa ter raízes reais para ser diagonalizável. E além disso, a multiplicidade algébrica, né? Ou seja, o número de vezes que um autovalor entra como raiz do seu polinômio característico tem que ser igual à dimensão do espaço vetorial dos autovetores associado a este. Ou, em outras palavras, a multiplicidade algébrica de cada autovalor tem que ser igual à sua multiplicidade geométrica. Certo? Bom, vamos ver dois exemplos aqui. Considera T uma transformação linear de R2 para R2, dado por essa função. Eu tenho uma matriz de T, essa matriz, a matriz da transformação linear escrita na base canônica é essa matriz aqui, 2 por 2. Você calcula o polinômio característico, né, associado, e você chega nessa equação de segundo grau. Então você percebe que lambda igual a 2 e lambda igual a 6 são dois autovalores, e esses autovalores são distintos, né? Então eu afirmo que T é diagonalizável. Tem dois autovalores distintos e T será diagonalizável. Vamos usar o teorema. Autovetores de lambda igual a 2. Você vai achar, né, os autovetores para esse autovalor, né? Então você vai querer resolver essa equação, o que é equivalente a esse sistema aqui. Bom, você resolve esse sistema, então você tem que a solução para esse sistema é x igual a menos 2y e y não tem restrição. Então, o subespaço associado a este alto valor tem dimensão 1, ou seja, a multiplicidade algébrica do alto valor 2 é 1, né? Ele aparece uma vez na raiz, né? Como raiz do seu polinômio característico, e a dimensão dos autovetores associado a este autovalor tem dimensão também igual a 1, tá certo? Autovetores de lambda igual a 6. Vamos calcular a dimensão do subespaço de autovetores. Para você achar os autovetores, então você resolve esse sistema, que é igual ao que está aqui, né? Portanto, x tem que ser igual a 2y, e y pode ser qualquer número real. Esse é o subespaço de autovetores
associados ao alto valor lambda igual a 6. Né? Esse cara tem dimensão 1 e a multiplicidade algébrica de lambda igual a 6 também tem dimensão 1. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que, pelo nosso teorema, o nosso polinômio característico daquele exemplo tem todas as suas raízes reais, tem duas raízes, tem um polinômio de grau 2, que tem duas raízes reais, 2 e 6, e a multiplicidade algébrica de cada alto valor é igual a 1, que é igual à dimensão dos subespaços dos autovetores, que são todos iguais a 1. Portanto, a minha transformação linear é diagonalizável, naquele exemplo lá, certo? Então, como eu havia falado, note que a multiplicidade algébrica de lambda igual a 2 e lambda igual a 6 são iguais a 1, e a multiplicidade geométrica, que é a dimensão dos subespaços dos autovetores, são todos iguais a 1 também. Portanto, a minha transformação é diagonalizável. Vejamos um exemplo de transformação linear que não é diagonalizável. Vou pegar uma transformação de R3 para R3, cuja matriz em relação à base canônica é essa matriz 3 por 3 aqui, tá certo? Você calcula o polinômio característico dessa transformação e você chega nessa expressão aqui. Você percebe que lambda igual a 2, lambda igual a 3 tem multiplicidade, é um alto valor, e menos 1 é outro alto valor. 3 e menos 1 são dois autovalores de t. Agora, lambda igual a 3 é uma raiz que aparece duas vezes. Esse é um polinômio de grau 3. Né? Eu tenho três raízes reais, sendo que duas repetidas, que é 3. Lambda igual a 3. É uma raiz repetida e ele se repete duas vezes. Né? E lambda igual a 1, lambda igual a menos 1 é uma outra raiz. Então eu tenho três raízes, sendo 3, 3 e menos 1. Né? 3 é uma raiz repetida. Então eu tenho 3 e menos 1 autovalores de t. São autovalores de t. Sendo que 3 tem multiplicidade algébrica 2 e menos 1 tem multiplicidade algébrica 1. Né? 3 aparece duas vezes como raiz e menos 1 aparece uma vez como raiz. Tá certo? Bom, todas as minhas raízes, esse polinômio tem todas as raízes reais, então ela satisfaz o primeiro item do nosso teorema, né, que é esse aqui. O polinômio característico de t tem todas as suas raízes reais. Vejamos a segunda. Se a segunda furar, então o meu polinômio não é diagonalizável. Minha transformação linear não é diagonalizável. Tá? Então, voltando aqui. A multiplicidade algébrica de lambda igual a 3 é 2 e a multiplicidade algébrica de lambda igual a menos 1 é 1. Né? Vejamos agora a multiplicidade geométrica de lambda igual a 3, ou seja, vamos verificar quem é a dimensão dos subespaços dos autovetores associados a lambda igual a 3. Bom, para a gente verificar isso, você precisa resolver esse sistema. Né? 3 é alto valor, então eu tenho que achar x, y, z que satisfazem essa equação aqui. Né? Esse sistema. Eu posso reescrever esse sistema dessa forma. E como é que a gente resolve? Bom, a primeira coisa que a gente vê da terceira linha é que z é igual a 0. Né? Bom, se z é igual a 0, na segunda linha, y também é igual a 0. Então, z e y necessariamente tem que ser 0. E x não tem nenhuma restrição. X pode ser qualquer número. Ora, então o subespaço de autovetores associado a lambda igual a 3 tem dimensão 1, né? Porque ele é o subespaço gerado pelo primeiro vetor da base canônica, de R3. 1, 0 e 0. Então esse espaço vetorial tem dimensão 1. Porém, a dimensão algébrica, a multiplicidade algébrica de 3, ou seja, o número de vezes que ele aparece como raiz do polinômio característico, é 2. Então a multiplicidade algébrica é 2 e a dimensão do espaço vetorial dos autovetores é 1. Do teorema do começo da aula, então eu chego à conclusão de que essa transformação linear não é diagonalizável. Né? Pelo teorema acima, t não será diagonalizável. Certo? Muito bem, pessoal. A gente acabou então o assunto, né, da terceira prova. A gente completou toda a ementa do curso, exceto um item
que fala sobre espaços vetoriais com produto interno. Eu preferi não abordar esse assunto para não ficar muito corrido, muita matéria para vocês, tá certo? De qualquer forma, eu vou deixar na lista de exercícios, vou colocar no Moodle, né, capítulos, itens na verdade, páginas do livro do Boldrini, para vocês lerem em casa, enfim. Tudo que a gente abordou aqui vocês vão conseguir ler tranquilamente, não é nada muito difícil, mas eu não gostaria de colocar muita matéria para essa terceira prova, tá certo? Então é isso, pessoal. Na próxima semana a gente vai fazer vários exercícios, né? 2 aulas de exercício com esse assunto de autovetores e autovalores e transformações lineares diagonalizáveis. E como eu já havia falado, no Moodle já coloquei a data das provas, né? Mas semana que vem, então, a gente vai se concentrar na lista de exercícios e fazer vários exercícios relacionados a esses tópicos, tá certo? Então ficamos por aqui e novamente desculpe o atraso na postagem da aula. Um abraço.